Multiversal Flaviano. Eu vou mostrar agora como essas leis que eu mostrei para você, de Moisés recebendo isso, as leis de um Deus, e o Hammurabi também recebendo, eu vou mostrar para vocês que isso também não era só eles, né? Isso era geral. Todos os povos tinham o mesmo costume de um rei receber leis de Deus e eles estarem num templo sozinhos. Então, eles nunca estavam no meio, Deus nunca aparecia, né? Então, veja que Moisés ele vai para uma montanha, aí você tem a ideia lá de Deus proibindo qualquer um de chegar perto, senão ia matar todo mundo. Então, ele está sozinho recebendo as leis. Aí você tem Hammurabi também, os deuses chamam ele em particular, ó, vem cá, eu preciso passar uma lei. Ele anota a lei e entrega. Então, eu vou mostrar para vocês agora que isso não era, aliás, era uma coisa comum. Fala, primo. Então, agora eu vou trazer para vocês aqui uns textos que eu encontrei de um historiador chamado Polianos. Tá? Esse cara aqui está escrevendo ali por volta do século II, esse Polianos. E nesse livro dele aqui, chamado Estratagemas, no livro 8, ele vai trazer aqui uma informação aqui para a gente que vai, assim, caiu com uma luva para isso, para nós, ó. De acordo com o historiador Polianos, do século II, para transformar os romanos da guerra, ele está se referindo aqui a Numa, né, primeiro, da guerra em homens de paz e lei, o rei Numa retirou-se para o templo sagrado das ninfas e lá se fechou sozinho por vários dias. Veja que o Moisés também, ele fica vários dias lá. Veja só, pessoal, Moisés fica vários dias, tá? E veja que essa história de Numa é antes do exílio dos israelitas. Então aí a gente tem que pensar, será que os israelitas conheciam essa história do Numa e criaram a história de Moisés indo numa montanha e ficando vários dias? Veja o que ele está dizendo, isso aqui, ó. Ele entrou no templo, em vez dele pegar a lei pronta, não, ele ficou vários dias, ó. Ele se fechou sozinho por vários dias. E quando ele voltou de lá com as leis que ele disse terem sido entregues a ele pelas ninfas, no caso aqui as ninfas, né, receberam de Deus e entregaram para eles. Ó, e persuadiu o povo a receber como leis divinas. Ó, persuadiu. Veja o que o Polianos ele vai dizer que ele persuadiu o povo a receber como leis divinas. E aí eu vou explicar isso para vocês, tá? Por que disso? Ó, Polianos também disse que o rei Minos recebeu suas leis de Zeus e o rei Licurgo de Apolo. Então veja aqui, ó. Todos, pessoal, não é só Moisés, não é só Hammurabi. Antes de Hammurabi, como diz o desmascarador, já existiam também outros reis recebendo leis, e isso era geral. Isso era comum. Um rei sozinho recebendo leis de Deus e entrega para o povo. Ó, não fui eu que fiz isso aqui, ó, foi Deus. E o povo aceita. Então, esse é o controle mental que eles faziam. Então, eles persuadiam o povo a acreditar que eles recebiam diretamente de Deus essas leis. Porque se ele recebesse, se o próprio Moisés, todos esses reis aqui, escrevesse do próprio punho e falasse, ó, fui eu que instituí, o povo poderia não gostar de uma lei e não querer cumprir. Mas eles não iam desobedecer umas leis divinas. Então, veja que a história de Moisés, ela é criada nesse intuito. Então, se Deus está dando a lei nas mãos de Moisés, e Moisés entrega para o povo entende que é Deus que está dando e não Moisés. Então veja que os livros sagrados, para todos os povos era importante. Por isso, porque eles sempre acreditavam que tudo que continha naqueles livros eram, é, eram comandados por Deus. Tá? Então, por isso que o autor escreve, coloca essa ideia de Moisés recebendo isso numa montanha sozinho, beleza? Então, não é uma história original do nosso amiguinho Moisés. Tá? E aí, Plutarco, aqui em Vidas Paralelas de Numa, ele vai trazer uma informação também legal para a gente. Ó. Depois de tomar tais medidas para assegurar a boa vontade e o favor do povo, Numa imediatamente tentou amolecer a cidade com ferro amolecido no fogo e mudar seu temperamento áspero e guerreiro em vez de maior gentileza e justiça.
é isso que ele se utilizou ali. Então, eles eram muito guerreiros, então ele queria deixar os guerreiros mais, se preocupar mais com justiça e, né, serem não tão, né, tudo eles queriam sair para guerrear. Então, ele criou essas leis justamente para isso, para fazer com que o povo, né, os guerreiros, eles ficassem mais gentis, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Pois se uma cidade alguma vez esteve no que Platão chama de estado febril, Roma certamente estava nessa época. Foi trazido à existência desde o início pela coragem excessiva, ousada e imprudente dos espíritos mais ousados e guerreiros, que forçaram o seu caminho de todas as partes e, em suas muitas expedições e suas guerras contínuas, encontrou alimento e aumento de seu poder. E assim como o que é plantado na terra ganha um assento mais firme, quanto mais é abalado, Roma parecia fortalecida por seus próprios perigos. Então, qualquer coisa, eles estavam sempre guerreando, né? E aí, Numa teve que criar, então, né, leis e dizer que essas leis foram dadas por Deus para conter essa fúria, né, desses guerreiros. E essa parte aqui que eu trouxe agora é muito interessante também, ó. E, portanto, Numa, julgando não ser um empreendimento leve ou trivial, apaziguar e formar para a paz um povo tão presunçoso e teimoso, chamou os deuses para ajudá-lo a assisti-lo, ou seja, entregando as leis para ele. Foi em grande parte por sacrifícios, procissões, olha aqui, procissões. Então, quando você vê os católicos fazendo aquelas procissões que eles fazem, isso é da religião romana. Então, veja que procissão, eles faziam procissão na época lá dos deuses. Eles saíam com os deuses, né? Isso depois, quando eles tinham imagens, ele pegava essas imagens, né? Durante aqueles feriados lá, eles faziam as procissões com os deuses. Ó, e danças religiosas que ele mesmo nomeou e regeu, e que misturaram com solenidade uma diversão cheia de charme e um prazer benéfico que ele conquistou o favor do povo e domava seus ferozes e guerreiros temperamentos. Então, ele conseguia, com essas questões religiosas, domar os guerreiros, tá? Ó, às vezes também anunciando a eles vagos terrores do Deus, estranhas aparições de seres divinos e vozes ameaçadores. Veja que é a mesma história lá de um Deus do Antigo Testamento, as vozes, né, dizendo, mandando mensagem. Então ele criava isso, não sei como ele fazia isso, né? Mas ele se utilizava disso, fazia alguma voz e as pessoas achavam que era deuses. Ó. Ele subjugava e humilhava suas mentes por meio de medos supersticiosos. Essa foi a principal razão pela qual se disse que a sabedoria e a cultura de Numa se deviam à sua intimidade com os pitagóricos, pois na filosofia de um, na política civil de outro, e os serviços religiosos e ocasiões têm um grande lugar. Ou seja, veja que ele pegou política, filosofia e religião e misturou. E com isso ele garantiu, né? Ele, né? Ele conseguiu fazer com que o povo acreditasse, né? Que os deuses criaram a lei. Então ele fazia vozes lá e o povo ficava com medo, acreditando que existiam deuses ali. Então veja que eles tinham medo. Então qualquer lei que Numa escreveu lá, eles obedeciam, porque eles acreditavam realmente que existiam deuses por trás disso. Então veja que ele foi inteligente, ele usou ali a religião, política e filosofia para dominar o povo. Ou seja, a mesma história do cristianismo e do judaísmo. Então, Numa, no século VI, Numa Pompílio, da tribo Sabina, foi escolhido como segundo rei de Roma. Trouxe as primeiras leis de Roma, assim como dos primeiros ofícios religiosos da cidade. Então, foi ele que trouxe a questão do pontífice máximo. Então, é esse rei aqui que trouxe a questão da religião. E aí, como eu mostrei para vocês, então, é ele que traz algumas questões que o próprio cristianismo se baseou. Então, veja que no século VI, a gente já tinha ele trazendo essa questão de acabar com o sacrifício, trazer a questão de farinha, né? Farinha que é feito a hóstia, bebida. Então, a gente encontra essa questão da Eucaristia lá antes já no século VI. Ó. Ele proibiu os romanos da adoração de imagens divinas em forma humana ou de animais, porque afirmava ser
sacrilégio comparar um Deus com tais imagens, e durante seu reinado não foram construídas imagens representando os deuses. Então veja que outra ideia aqui que já muito parecida com o judaísmo. Então, o judaísmo, novamente, não é tão original assim. Então, na mesma época que estavam sendo escritos os livros deles, esse rei aqui já estava... Aí tem que pensar, será que eles eles se utilizaram da história de Numa? Numa copiou deles? Né? Ou era uma coisa comum? Né? Ó, instituiu o Colégio dos Pontífices, né, dos papas, presidido pelo Pontífice Máximo, que tinha o dever de vigiar as vestais, controlar a moralidade pública e privada e a aplicação de todas as prescrições de caráter sacro. Veja, ele recebeu as leis de Júpiter, entendeu? Aí nós temos o Licurgo também, o Licurgo recebeu também as leis dele, né? Ele é do século VIII. Ó. Licurgo foi um lendário legislador de Esparta. Heródoto fala dele em meados do século V, mas a vida do legislador deve ter decorrido no século VIII. Mas a sua memória seria correntemente mencionada na Esparta do século V, pois os seus habitantes, nessa época, sentiam a necessidade de atribuir a organização estatal que os regia a um ser humano, e não ao acaso. Ele recebeu suas leis de Zeus, ou seja, Júpiter. Então, Júpiter e Zeus é o mesmo personagem. Então, o Numa recebe de Júpiter as leis e entrega para o povo. Licurgo recebe de Zeus as leis e entrega para o povo. Sempre esses personagens sozinhos recebendo leis de um deus. Aí a gente tem Minos, ele reinou lá por volta de 1406, Creta. Ó, quando a antiga civilização minoica surgiu na ilha de Creta, seu primeiro rei era Minos. De acordo com o historiador grego Tucídides, Minos foi o primeiro governante antigo conhecido por expandir seu reino por todo o Mediterrâneo, promovendo as justas leis que Apolo, um deus sol, lidera em particular, novamente. Ó. Apolo chegou para ele e entregou para ele. Tá? Aí, depois desses caras aí, a gente vai ter o nosso amigo JC. Né? De acordo com os cristãos, eles receberam as novas leis e ensinamentos através do Filho de Deus. Então, ele não deixou nada escrito, mas os ensinamentos dele foram escritos por alguém, né? E ele aboliu aqui a lei, o JC e o Novo Testamento, ele aboliu a lei de Moisés. Se vocês pegarem, né, ele diz que não veio para abolir as leis, mas se vocês pegarem o Novo Testamento e o Antigo, vocês vão ver que você tem ali ele terminando com o sábado sagrado e se utilizando do domingo, né? E vários outros costumes foram abolidos. Aí nós vamos encontrar o nosso amigo Maomé, né, no século VI da Era Comum. É a mesma coisa, ó. Ele foi um líder religioso, político e militar árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por JC, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas sim um ser humano, porém é considerado o mais perfeito dos seres humanos. Segundo a crença islâmica, Maomé passou 23 anos, olha só. Então você tem lá Moisés passando vários dias na montanha, recebendo as leis. Você tem o Numa, dizendo que passou vários dias recebendo as leis. Todos esses caras, eles recebiam as leis sozinhos e ficavam vários dias batendo papo com um ser imaginário para pegar as leis. Tá? Olha, passou 23 anos recebendo as revelações de Alá quando estava sozinho. Após o contato com esses ensinamentos, reunia-se com os seguidores e reproduzia tudo o que Deus lhe teria dito. O conteúdo era memorizado e registrado por eles. Com isso, nasceu o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão. E aí, a gente vai ter lá no século XVIII, o nosso amigo Joseph Smith. Né? Ó, ele foi um religioso e o primeiro presidente da igreja do JC, dos Santos dos Últimos Dias. Quando tinha apenas 14 anos de idade, José foi respondido em sua oração, cuja pergunta era: quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Aí, em uma visão, Deus e Jesus apareceram, disseram para ele:
que não deveria se unir a nenhuma das igrejas. Olha só que é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa que os antigos fizeram. Então veja que ele diz, ó, todas essas religiões aí são falsas. A minha vai ser a verdadeira. Então ele diz que ele conversou com o JC e ele diz, ó, esquece tudo isso aí que foi criado até agora, ó, esquece tudo isso. Ó. Nós vamos te dar agora uma nova religião, né? Ó, e que fora criada durante seu ministério seria restaurada na Terra. Em 1829, aos 24 anos, o nosso amigo Joseph Smith declara ter sido chamado como profeta de Deus, assim como Moisés, Abraão e muitos outros da Bíblia, servindo como um instrumento nas mãos de Deus para restaurar a igreja primitiva, né? E todos os seus ensinamentos foram perdidos. Ele foi o responsável por traduzir, através do dom e o poder de Deus, as placas de ouro e publicar a tradução do livro do Mórmon. Então, tudo aquilo que vocês têm, né, o cristão tem na sua Bíblia, a dele é diferente. Ele criou um novo livro, tá? Porque o dele é o verdadeiro. Ó, o verdadeiro testamento de Jesus, ó, ele recebeu de Deus as placas de ouro e publicar a tradução do livro do Mórmon, o verdadeiro testamento de Jesus, que, de acordo com Joseph Smith, foi um registro escrito no continente americano em placas de ouro, que começou a ser escrito por volta do ano 600 pelo profeta Nef e seus descendentes, e que foi entregue para ele por um anjo chamado Moroni, um profeta que viveu nas Américas entre o povo nefita. Joseph Smith testifica que Deus organizou sua igreja novamente na Terra com a mesma organização existente na igreja primitiva do JC, isto é, com os profetas e 12 apóstolos. Em dezembro de 1830, Deus ordenou que os santos que viviam em Nova York se reunissem aos santos de Ohio. Deus prometeu que, se obedecessem, ele lhes revelaria sua lei e os investiria do poder do alto. Novamente, poder de Deus do alto. Né? Doutrina e Convênios 38. Pouco depois de chegar em Ohio, em fevereiro de 1831, o profeta Joseph Smith recebeu uma revelação na qual Deus entregou uma lei enquanto ele estava. Não é possível. Ele estava o quê, gente? Sozinho. Veja que Joseph Smith, ele não estava com namorada, não estava com pai, com mãe, não estava com uma turma bebendo e Deus apareceu e o anjo apareceu. Não. Ele estava sozinho. Versão Flaviana. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.